A Casa da Mulher do Grajaú, para mim, foi uma graduação e uma pós-graduação e um mestrado. Eu me chamo Maria de Fátima Rosa, nasci numa cidadezinha do interior de Minas, do sul de Minas, bem no coração do sul de Minas. Tenho 65 anos e aqui no Grajaú estou há mais de 50 anos. Primeiro fomos para o interior de São Paulo, que eu saí de Minas com 7 anos de idade. Fui morar no interior de São Paulo, em Cruzeiro, também já é divisa, quase divisa com o sul de Minas. De lá, eu fiquei lá até 11 anos, aí nós íamos para São Paulo, porque meu pai estava trabalhando aqui na construção daquelas casas ali do BNH. Aí nós viemos para cá, porque meu irmão tinha ficado doente, e a minha mãe tinha que vir para cuidar dele. E a minha mãe não quis deixar ninguém para trás, veio com todo mundo e ficamos aqui. Foi nessa época que nós viemos, foi na década de 70, por aí que nós chegamos aqui. Aqui não tinha quase nada, aqui não tinha nada, nós só tínhamos uma linha de ônibus, que era um ônibus que chamava 7 de setembro, da aviação. E aí ele ia até Santa Mária você tinha que se virar e tomar outro ônibus, para chegar até o centro da cidade. E aqui no Grajaú não tinha nada, nada. Não tinha posto de saúde, não tinha... Só tinha igreja, só tinha igrejas. Só tinha igreja católica, no caso. E outras igrejinhas evangélicas, né, no caso. E assim, logo que nós chegamos, nós fomos morar no bairro que eu moro hoje, só que foi numa outra rua. Aí chegamos, vou ter que contar no dedo, viu? Eu, Tarcísio, a Tereza, Cristina, que era as netas, né? A Bia, a Tarcísio, teu pai, que era o menorzinho, e a Betinha. Então nós chegamos em 8 filhos aqui. Porque a minha irmã tinha ficado a do Carmo também não estava aqui, ela estava internada, mas ela veio também. Só que, assim, na verdade, nós chegamos aqui em 7, porque a filhinha ficou morando no interior de São Paulo. Olha, a minha entrada para os movimentos sociais se deu da seguinte forma. Quando a gente saiu de lá do bairro, nós fomos morar numa outra casa que tinha mais estrutura, tinha água, pelo menos, né? Não tinha luz de rua, mas tinha água. E lá acontecia muita coisa. A gente ouvia gritos à noite, durante o dia, e não sabia por que aqueles gritos. Nós chegamos na época da ditadura, porque eles pegavam os presos políticos e levavam para torturar no mato que tinha lá perto da casa da gente. E a gente não sabia por que os caras gritavam tanto, tinha tanto grito à noite. E a gente perguntava, mas ninguém explicava pra gente. Aí, quando foi um dia, nós ficamos sabendo que era tortura que tinha ali. Aí isso daí foi crescendo aquela coisa dentro de mim, aquele negócio, aquela vontade de mudar o mundo, sabe? A gente não consegue, mas a gente tem aquela vontade. Por isso que a gente participa de um movimento. Aí eu conheci um pessoal que vinha da USP para fazer trabalho aqui no Grajaú. Aí a gente montou uma escola nessa época, né? E aí eles falavam pra gente, discutiam todas essas coisas com a gente. Aí eu comecei a participar, nessa época que eu comecei a entrar no movimento. E o primeiro movimento que eu participei, eu me lembro que foi, na época, só tinha 2 partidos políticos, que um era o PMDB, era MDB, né? MDB e Arena. Aí a gente discutia pela ampliação disso. E aí foi aí que a gente começou um movimento que chamava voto nulo, pela criação do terceiro partido. Na época a gente lutava para ter um partido que fosse um partido que discutisse realmente a situação do trabalhador. E não fosse aqueles 2 partidos que era ligado à burguesia, né? A gente queria que tivesse um outro partido. Foi aí que começou a minha participação no movimento popular. E a gente fez um movimento aqui no bairro também, que foi um movimento muito grande, que era um movimento que a gente para colocar luz nas favelas.
porque na época não tinha luz, não tinha água né, no hoje chamado de comunidade, não tinha luz, não tinha água. O pessoal vivia em situação assim totalmente calamitosa. E aí a gente começou esse movimento. Foi aí que começou a minha participação no movimento popular. Na verdade, o movimento de mulher começou logo depois desse movimento que eu te falei, que a gente fez esse movimento de colocar água e luz. A gente mapeava todas as favelas. Teu pai, na época, o Luizinho participou, era criança, ele participou fazendo o desenho das casas, de todas essas coisas, né? Aí a gente fez esse movimento, tudo. A Casa da Mulher, na verdade, começou em 1980. A gente começou as primeiras discussões, né, para discutir, para formar, discutindo com as mulheres, né, juntamente com esse pessoal da USP mesmo, que colocava a situação da mulher e a gente começou a discutir. Primeiramente, a gente começou a discutir, começamos as discussões num local totalmente que era sem estrutura nenhuma, não tinha banheiro, não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. Então você tinha que discutir, fazer a reunião durante o dia. E era tudo perto da avenida. As crianças corriam risco. Então, quem ia para lá para cuidar das crianças? Eu e a Betinha. A gente ficava cuidando das crianças enquanto as mulheres discutiam lá dentro. Aí depois conseguiram outro espaço. Foram para um centro comunitário. Mas nesse centro comunitário acabaram tendo problema também. Porque o chefe lá, o presidente desse centro comunitário, ele queria que o que discutisse lá dentro fosse falado para os caras, né? Para os homens, para os maridos. E as mulheres achavam que não, que aquilo ali era o momento delas discutir e não passar para eles, entendeu? Porque tem coisas que a gente discute que a gente não quer que outras pessoas saibam. Tem coisas que são só nossas. Aí começou a guerra. Aí o pessoal resolveu que, juntamente com essas pessoas da USP, tinha uma médica, tinha uma socióloga, né? Aí resolveram fazer um projeto para pedir dinheiro para alugar um espaço. E aí foi aí que conseguiram alugar a casa lá em cima, montar a casa, que aí já era em 1982. A situação era pior, muito ruim, era pior do que é hoje, porque assim, a mulher não podia trabalhar fora, porque não tinha como deixar as crianças. Então, só quem saía para trabalhar fora eram os homens. E aqui, então, a gente chamava aqui de bairro dormitório, porque o pessoal trabalhava, dormia e ia trabalhar fora. Não tinha nada para trabalhar aqui, os comércios era muito pouco. A situação das mulheres era uma situação bem, bem difícil, assim, sabe? Então, depois que a gente foi discutindo, fizemos cursos profissionalizantes para as mulheres, muitos cursos profissionalizantes, e a gente criou assim, essa condição para que elas fizessem o curso e as crianças ficassem junto com ela na casa. Que a gente fazia atividade com as crianças, foi aí que nasceu o meu desejo de trabalhar com a criança e adolescente também, porque a gente cuidava das crianças enquanto elas faziam os cursos. Enquanto ela se profissionalizava, a gente dava os cursos. Eu era uma das educadoras, né? Foi a primeira educadora, né? Trabalhei na casa para poder fazer esse trabalho com as crianças. Você sabe, uma das pessoas que hoje eu falo, que eu gosto muito dele, tudo, o Criolo foi uma pessoa que ficou comigo, que foi o educando meu. Aí conseguiram alugar esse espaço, montar a casa e fazer um trabalho de planejamento familiar com as mulheres. Porque antigamente, eu não sei se você tem conhecimento, mas não era planejamento familiar. O governo queria controle de natalidade. A gente queria que fosse planejamento, que aquela mulher decidisse, junto com homens, que o homem decidisse também qual era o método que queria usar. E não ser uma coisa violenta como o controle de natalidade, porque acaba sendo uma violência. E aí a gente começou esse trabalho na casa discutindo essas questões. A casa se tornou muito conhecida, muito conhecida. Todo mundo vinha na casa, ou para comprar um leite ou para qualquer coisa, e não ficava simplesmente só na questão do leite. A gente também colocava algumas coisas, entendeu? Quando o pessoal estava na fila, a gente conversava com o pessoal, explicava a situação. E esse leite na época era o governo Montoro,
entendeu? E aí fizemos um convênio com a Secretaria da Agricultura, foi tudo isso, entendeu? Então a gente colocava essas coisas. Não dizer que as coisas vinham porque caía do céu. Eu acho que o legado que a casa deixou foi a questão do crescimento dos movimentos, porque não tinha movimento aqui no bairro, não tinha movimento de moradia, não tinha nada. Na verdade, era a única casa bonita que tinha na rua, né? E aí você via assim, uma casa grande, um sobrado, o único sobrado que tinha na rua. Tinha um sobrado grandão, bem bonito, estava novo na época, era do japonês. E aí você chegava na Rua da Feira, você já chegava a casa. E ainda você enxerga, só que hoje está mudada. Aí você chegava, era assim que você via a casa. Qual era a cor do sobrado? Ai, a cor era rosa, cor de rosa. Era cor de rosa, azul. Não lembro a cor direito. Não lembro a cor. Sei que depois nós pintamos de rosa, pintamos de ser de cor. Entendeu? E aí você entrava, vai contando. Então, aí você entrava, tinha uma sala super linda, super legal, sala enorme. A sala enorme, né? Que nós dividimos em duas salas imensas. E aí tinha outra sala, que foi a sala que nós dividimos, fizemos sala de costura, onde que você dormia, passava o dia dormindo. E aí um corredor, e aí tinha um pequeno corredor, a cozinha enorme e um banheiro. E quando você subia, tinha lá em cima os dormitórios. A sala de espelho, um consultório da médica, que é o consultório ginecológico, e a outra sala, que era a biblioteca, que a gente dava curso, fazia aula de alfabetização. A Casa da Mulher do Grajaú, para mim, foi uma graduação e uma pós-graduação e um mestrado.